Mulher submissa? Nem pensar. Mas a Bíblia... A Bíblia não. Shoftim e Kenedô. Como erros de tradução criaram o mito da submissão feminina na Bíblia? Prepare-se para descobrir como erros de tradução distorceram o papel das mulheres na Bíblia. Olá a todos, aqui é Maria Antônia e hoje vamos desmascarar um dos maiores equívocos sobre a Bíblia que tem sido perpetuado por traduções e interpretações equivocadas. Você já ouviu falar de Shoftim e Kenedô? Essas palavras hebraicas revelam uma verdade surpreendente sobre o papel das mulheres na Bíblia, que muitos líderes religiosos preferem ignorar. Shoftim, erroneamente traduzido como juízes, na verdade, se refere a líderes e libertadores, incluindo mulheres poderosas. Kenedô, mal traduzido como auxiliadora, realmente significa igual e oposto, indicando uma parceria igualitária entre homem e mulher. Esses erros de tradução não são inocentes. Eles têm sido usados para diminuir o papel das mulheres na história bíblica e na sua igreja. Quando ouvimos juízes ou auxiliadora, formamos uma imagem distorcida que não reflete a intenção original dos textos hebraicos. Os Shoftim eram líderes escolhidos por Deus, independentemente de gênero, para guiar, proteger e libertar o povo de Israel. Eles eram líderes militares, conselheiros espirituais e mediadores. Imagine-os como heróis nacionais. E sim, algumas dessas heroínas eram mulheres. No antigo Israel, não havia um governo central. As tribos viviam espalhadas, frequentemente ameaçadas. Nesse cenário, Deus levantava os Shoftim para unir e liderar o povo. E aqui está a parte que muitos preferem ignorar. Deus escolhia tanto homens quanto mulheres para essas posições de liderança suprema. Exemplo prático? Débora. Vamos falar de Débora, uma líder que desafia todas as noções de submissão feminina. Débora era uma líder nacional, profetisa e, pasme, comandante militar. Mais do que coronel, como eu sou hoje. Uma general, uma líder acima, inclusive, ao ponto de convocar um general masculino para ir para a guerra. Então, o texto hebraico descreve sem hesitação ou diminuição devido ao seu gênero. Débora comandava exércitos, tomava decisões nacionais e era respeitada por todos. Ela convocou Baraque, um líder militar masculino, para a batalha. Imaginem uma mulher dando ordens a um general, e isso apresentado como perfeitamente natural e ordenado por Deus. Esse exemplo não só ilustra o papel do Shoftim, mas explode o mito da submissão feminina na Bíblia. A Bíblia hebraica apresenta uma visão muito mais igualitária das mulheres em papéis de liderança do que muitas interpretações posteriores, traduções modernas, misóginas, que nos fizeram acreditar nessa mentira. É hora de confrontarmos as interpretações que têm sido usadas para suprimir, subestimar, diminuir as mulheres nas igrejas. O mito da submissão feminina não tem base nenhuma no texto hebraico original. Na verdade, esse mito foi em grande parte criado por Paulo de Tarso,
que baseou todas as suas cartas e todas as suas doutrinas na Septuaginta, uma tradição grega do Antigo Testamento. Então, a Septuaginta introduziu a ideia da mulher como ajudante do homem, uma distorção absurda do texto hebraico original. No hebraico, o termo usado é kenedô, que significa igual e oposta, indicando uma parceria igualitária entre homem e mulher. O texto original apresenta a mulher como feita em igualdade com o homem, não como sua subordinada. Essa distorção na tradução teve consequências profundas. As cartas de Paulo, baseadas nessa interpretação equivocada, foram posteriormente usadas para justificar uma suposta subordinação das mulheres na igreja e na sociedade. É crucial entender que isso não reflete a intenção original do texto hebraico e muito menos o plano de Deus para a humanidade, para as mulheres. A história de Débora não é uma exceção. É um exemplo poderoso do plano original de Deus para a liderança, onde homens e mulheres atuam em igualdade. Quando pastores pregam a submissão feminina como uma ordem divina, eles estão perpetuando um erro de tradução e ignorando deliberadamente exemplos bíblicos claros de mulheres em posições de autoridade máxima. Entender o verdadeiro significado de Shoftim e Kenedô muda completamente a nossa leitura da Bíblia. Não estamos falando apenas de decisões judiciais ou papéis secundários, mas de mulheres e homens liderando com igualdade, guiando nações e sendo instrumentos diretos da vontade de Deus. Convido você a reler a Bíblia com novos olhos, especialmente o livro de Shoftim e as passagens sobre a criação. Desafie as interpretações misóginas que você pode ter ouvido até hoje. Preste atenção especial a como as mulheres são retratadas no texto original, com força, autoridade e em igualdade com os homens. E da próxima vez que ouvir alguém pregando sobre submissão feminina, questione. Questione o significado de Kenedô e do papel de Débora, a líder escolhida por Deus para governar Israel e comandar generais, líderes masculinos. Espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para a verdade sobre as mulheres na Bíblia. É hora de desafiarmos interpretações baseadas em traduções equivocadas que têm sido usadas para oprimir e limitar o potencial feminino, o potencial das mulheres na igreja e na sociedade. Compartilhe esse conhecimento, discuta em seu grupo de estudo bíblico, questione interpretações e crenças limitantes sobre a mulher e o seu papel na Bíblia e na sociedade. Lembre-se, entender o contexto e as nuances da linguagem original hebraica revela verdades surpreendentes sobre liderança, gênero e a natureza de Deus. Verdades que desafiam diretamente o sexismo na igreja. Obrigado por assistir. Aqui é Maria Antônia, combatendo a misoginia bíblica e revelando o verdadeiro poder das mulheres nas Escrituras. Um vídeo de cada vez. Até a próxima. Obrigada. Tchau.